Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. Assembleia Legislativa destrói documentos não utilizados em CPI. Senadores aprovam o orçamento da União para 2013. Primeira votação termina no Vaticano sem eleger o novo Papa. 2 jogadores brasileiros estão na lista dos mais ricos do futebol. Goiás faz jogo treino com o Atlético Paranaense. Marte já teve condições de abrigar vida, afirma a NASA. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia, de céu parcialmente nublado a nublado, com períodos de encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, com medo do STF, governadores acenam com acordo por royalties. No estado de São Paulo, governo dá prioridade a pacto federativo. Correio Brasiliense, violência nas ruas. O Distrito Federal teve 8 assassinatos em apenas 21 horas. Valor econômico, química e petroquímica tem 8 bilhões de reais em projetos parados. Estado de Minas, ainda não temos Papa. Jornal do Comércio, remédio vai ficar mais caro. 0 hora, expectativa, a primeira fumaça ontem à tarde foi preta. Brasil Econômico, estados aumentam a pressão por indexador menor para as dívidas. O Popular, suspenso empréstimo para servidor municipal. Destaque do Jornal Diário da Manhã, trânsito, a nova causa das mortes. 7h03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo vai hoje a Brasília, onde, juntamente com os demais governadores dos outros estados, participa de um debate sobre o Pacto Federativo, às 11 horas, no Salão Negro do Congresso Nacional. Estarão presentes na reunião os presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Para o presidente da Câmara dos Deputados, o Pacto Federativo atual está esgotado e a situação financeira dos municípios cada dia pior. A Assembleia Legislativa incinera documentos não utilizados em CPI. Sem concluir os seus trabalhos de acordo com a proposta inicial, devido à decisão da Justiça, a CPI da contravenção da Gerplan e da Delta foi encerrada com a elaboração de um relatório parcial. Mas enquanto esteve em atividades, a CPI recebeu inúmeros documentos considerados confidenciais e que não foram utilizados. Agora, segundo seu relator, o deputado Thales Barreto, do PTB, eles serão incinerados. Todo o material que foi colhido, a quebra de sigilos bancários de várias pessoas que não foram abertas, já foi determinado pelo presidente Hélio, juntamente a comissão, vão ser incinerados agora, o mais rápido possível, para poder fazer o fim dessa documentação. Por que essa incineração? É porque esse documento contém muitas informações, é importante a gente estar eliminando, porque ele não vai poder mais ser utilizado pela CPI, que a CPI se encerrou, e é um material que contém até a vida privada de alguns, né? Então, é um momento importante a gente estar eliminando com a presença de todos que participaram da CPI. O projeto da governadoria que regulamenta o artigo 144b da Constituição Estadual, que institui o Fundo Constitucional do Vale do São Patrício e Norte Goiano, FUNOVA, está na pauta e deve ser apreciado na sessão desta quarta-feira. Já a reunião da Comissão da Constituição, Justiça e Redação no dia de ontem foi marcada pela votação de um pacote de vetos oriundos da governadoria. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h05. CEI da AMA deve começar os trabalhos nos próximos dias.
Falta pouco para que a SEI, que vai investigar as irregularidades na AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, inicie seus trabalhos na Câmara Municipal de Goiânia. 5 dos 7 nomes que vão compor a comissão já foram escolhidos. Isídio Alves, do PMDB, Tairone de Martino, do PT, doutora Cristina, do PSDB, Paulo da Farmácia, do PSDC e Paulo Magalhães, do PV. De acordo com o presidente da Câmara, Clécio Alves, do PMDB, os trabalhos devem começar nos próximos dias. Assim que for constituída formalmente, será publicado, a comissão se reunirá e estará elegendo seu presidente, vice-presidente, relator, automaticamente inicia-se os trabalhos. O presidente da AMA, Pedro Wilson, garante que vai colaborar com as investigações e ressalta que 99% dos servidores da agência não participaram de qualquer irregularidade. Nós queremos, além dos olhos, dos ouvidos, da boca, de nós colaborarmos. Colaboração total, já estamos fazendo investigações na controladoria, já estive no Ministério Público. A AMA quer ser um órgão totalmente transparente e buscar eficiência, honestidade e agilização para servir Goiânia do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. O vereador Elias Vaz, do PSOL, foi quem propôs a criação da SEI, mas ele pode ficar de fora das investigações por causa da composição partidária. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. Conselho Tutelar é tema de denúncia na Assembleia Legislativa. A sessão de ontem na Assembleia Legislativa foi de pouca movimentação devido à realização de reunião das comissões, mas durante o pequeno expediente, o deputado Fábio de Souza, do PSDB, utilizou a tribuna quando denunciou as precárias condições de funcionamento do Conselho Tutelar de Goiânia. Denúncia nesse sentido foi feita através de reportagem de um jornal. Olha, é histórico, infelizmente, os conselhos tutelares da nossa cidade não têm estrutura mínima para funcionamento. E agora eu abro o Jornal Popular e falo a mesma coisa, vamos pior, dizendo que falta até o mínimo necessário, um papel para fazer uma diligência, os carros a tempo parado, não tem como ir atender a criança, não tem como tirar a criança da situação de violência para levar para um lugar tranquilo e seguro. Eu acho que é um tema que não é político esse tema, não interessa ao PSDB, apenas ao PT ou ao PMDB, interessa a todos os políticos, a todas as pessoas de bem. Se o Conselho Tutelar não tem uma estrutura mínima para funcionamento, ele não vai fazer o que lhe compete, que é proteger a criança, quer tirar a criança da situação de violência, combater a exploração sexual infantil, o abuso de criança, enfim. Nós temos que ter a mínima estrutura para os conselhos tutelares funcionários. Então eu fiz uma cobrança como goianiense, como munícipe dessa cidade e como uma pessoa que presidiu o CPI de combate à pedofilia aqui nessa casa, que chegou à constatação que um dos grandes gargalos que tem, que leva ao abuso da criança, é exatamente a falta de estrutura dos conselhos tutelares. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E as eleições dos conselhos tutelares dividem opiniões na Câmara Municipal de Goiânia. O projeto que convoca eleições para os conselhos tutelares de Goiânia já está na pauta de votações e só não entrou em discussão nesta terça-feira devido à visita do prefeito Paulo Garcia. Base e oposição ainda não chegaram a um acordo sobre a data para as eleições. Doutora Cristina, do PSDB, defende que elas ocorram já no mês de maio e denuncia falta de condições de trabalho nos conselhos desde a prorrogação dos mandatos, ocorrida em outubro do ano passado. Vários conselheiros não receberam, eles estão sem receber desde outubro. Os que não são funcionários de carreira da prefeitura não recebem o seu salário. Ou seja, ele prorrogou o mandato, ficou bem com todos aqueles conselheiros naquele momento, que provavelmente participaram da campanha do prefeito e estão há 90 dias sem receber os seus salários. Isso é prorrogar mandato? Não, isso é uma estratégia pífia de um homem que não se coloca e não assume a sua posição como administrador do executivo de uma cidade tão importante como é Goiânia. Já o vereador Tairone de Martino acredita que os mandatos dos conselheiros devem ser prorrogados até outubro deste ano. Existe uma força de vereadores aqui, esses vereadores queriam que o mandato fosse prorrogado até 2016, eu achava isso não legal, incorreto, imoral, achava que isso não deveria ser feito e antidemocrático, porque as pessoas foram eleitas para 3 anos. Não sou a favor dessa prorrogação nesse período. Sou a favor de eleição. Agora, eleição de forma correta, estudada, planejada, e já está chegando a um consenso nessa casa que o mandato dos atuais conselheiros, que já estão em situações irregulares, possam ser prorrogados até o final deste ano, somente deste ano, garantir a eleição agora em outubro. A expectativa é de que o projeto seja discutido ainda hoje em plenário. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:10.
Nova diretoria da AGM toma posse em Goiânia com a missão de continuar lutando pela aprovação do Pacto Federativo. A queixa é unânime entre todos os prefeitos. Sem a descentralização dos recursos federais, os municípios continuam com a menor parte da arrecadação tributária. Durante a solenidade de posse, o novo presidente da AGM e prefeito da cidade de Bom Jardim, no extremo oeste do estado, Cleudes Baré Bernardes, defendeu a divisão dos royalties do petróleo e a independência financeira dos municípios como forma de melhorar a qualidade de vida da população. O governo federal tem pregado que país rico é país sem miséria. E a nossa missão é fazer com que o governo entenda que um país rico, um país sem miséria, passa pelo fortalecimento econômico dos municípios. Não se pode diminuir essa desigualdade social se os municípios estão empobrecendo. O senador goiano Wilder Moraes garantiu apoio incondicional aos prefeitos e falou da aprovação da lei de transição. 7 dias após a eleição, a prefeitura é obrigada a criar uma comissão de transição para que quando ele vai começar o seu primeiro dia de mandato, ele tenha condições de desempenhar o seu papel e não receber a prefeitura sem saber se ela tem convênio e a maioria das vezes com dívida, e que isso transforma nos primeiros meses da administração muito terrível para a maioria dos nossos prefeitos. O governador Marconi Perillo reafirmou sua visão municipalista, tributando total apoio à nova diretoria e anunciou algumas parcerias do governo estadual que contemplam vários municípios. Nós vamos intensificar os convênios com as prefeituras, a interlocução com as prefeituras através da AGM, que é um órgão legítimo de representação dos prefeitos e legitimado por todos que compõem a associação. Já estamos estabelecendo algumas parcerias concretas através da Secretaria das Cidades, através do Detran, através da AGETOP, e vamos intensificar também os convênios através da Casa Civil. Fundada em 1958, a AGM é hoje a principal entidade representativa dos municípios goianos e conta com quase todas as prefeituras filiadas. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h13. O mundo em sua casa. Olá. Meu nome é Rádio Brasil Central AM. No dia 3 de março de 1950, eu nascia. Ainda me lembro bem. Era uma sexta-feira que ficaria marcada na história do rádio brasileiro. Durante todos esses anos, vivi revoluções, noticiei fatos que mudaram o rumo da humanidade, fiz as maiores coberturas esportivas e levei muita música para a casa dos meus amigos. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Amigos que muitos chamam de ouvintes, mas para mim, ouvinte é mais que ouvinte. Ouvinte é o meu grande amigo. Olho o passado com orgulho, com a sensação de dever cumprido. Mas continuo preferindo olhar o presente e o futuro, oferecendo um jornalismo sério, a maior cobertura esportiva e a melhor programação musical. Nesse meu aniversário de 63 anos, eu, Rádio Brasil Central AM, agradeço sua amizade e sua companhia. Rádio Brasil Central AM, 63 anos de música, esporte e jornalismo. O mundo em sua casa. Política nacional. Os senadores aprovaram na noite de ontem o orçamento da União deste ano. Foram 53 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções. A proposta agora segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A matéria foi aprovada pelo Congresso com 70 dias de atraso, uma vez que a peça orçamentária tem de ser votada pelos deputados e senadores até o último dia do ano anterior para ter sua vigência plena.
E o Partido Social Cristão decidiu manter o deputado Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O parlamentar, que também é pastor evangélico, é conhecido por posições contrárias aos homossexuais e negros. Ontem, cerca de 300 manifestantes protestaram em Brasília contra a presença do deputado na comissão. Deputados contrários à eleição de Feliciano decidiram entrar no Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança que questiona a sessão que o elegeu. O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece uma meta de redução no consumo de combustíveis por automóveis. O objetivo é diminuir a emissão de gases poluentes. Segundo o texto, os fabricantes serão obrigados a apresentar em um ano um plano de adequação para que em 5 anos o consumo seja reduzido em 10%. O texto ainda precisa passar pela Câmara. 7h16. O mundo em sua casa. Política internacional. Como era previsto, a fumaça que saiu da chaminé da Capela Sistina no fim do dia de ontem era preta, o que significa que o Papa não tinha sido escolhido ainda. A tradição e as previsões se confirmaram. Fumaça preta na primeira votação deste conclave, considerado um dos mais incertos nos últimos 100 anos. A praça reagiu, teve pressa em conhecer o novo Papa. Para o vaticanista Marco Tossati, amanhã, quinta-feira, os católicos terão o seu Papa. Ontem ele afirmou que os cardeais brasileiros estariam divididos, como os italianos, alemães e franceses. Os cardeais que foram ao Vaticano para o conclave são de 48 países. Mas cada um deles tem um nome vinculado a uma determinada paróquia de Roma. Isso vale para os cardeais brasileiros também. É um simbolismo da Igreja Católica. O conclave é um dos rituais mais solenes da Igreja Católica e tem sido modificado, aprimorado ao longo de 700 anos. A cidade italiana de Viterbo foi palco do conclave mais longo da história. O nome não deixa dúvidas, com chave. Era assim trancado que cada cardeal, com direito a escolher o novo líder da Igreja Católica, tinha que ficar. A tática surgiu na necessidade. Em 1241, os cardeais estavam tão indecisos que não conseguiam votar. Acabaram trancafiados em péssimas acomodações na colina de Palatino pelo ditador de Roma na época. Enfraquecidos, escolheram um papa doente e idoso que acabou morrendo no mesmo ano. Mas a mais dramática e mais longa eleição de um papa aconteceu em um palácio. Foi lá que em 1268 os 15 cardeais votantes não conseguiam chegar a um consenso. Após 2 anos, 9 meses e 2 dias, a igreja ganhava um novo líder, o Papa Gregório X. Houve também o conclave mais rápido, durou apenas um dia. E elegeu Júlio II em 1503. 7h18. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um casal foi detido na tarde de ontem, suspeito de assaltar residências na região da Vila Rosa, Jardim Atlântico, Faisalville e adjacências. Segundo moradores, eles se disfarçavam de namorados para distrair a atenção da vizinhança e, no momento oportuno, realizavam os roubos. Após serem abordados na Vila Rosa, eles tentaram subornar a equipe e oferecer uma quantia de R$600 para não serem detidos. O casal é acusado de agir com violência contra as vítimas. O Hospital Lúcio Rebelo vai responder à polícia por ter cobrado cheque calção para internar criança com pneumonia. A exigência de 2 cheques para que o filho de apenas 2 anos e 3 meses pudesse ser internado fez com que o vendedor Eduardo Alves de Araújo registrasse uma ocorrência policial no 8º distrito. Indignado pelo fato do Hospital Lúcio Rebelo exigir os cheques, mesmo tendo sido a criança encaminhada por uma outra unidade, o vendedor, que é usuário do IPASGO, diz que resolveu levar o caso à polícia para que outras famílias não passem pelo mesmo constrangimento. Precisava ele ser internado, porque estava com encaminhamento, do Hospital Jardim América, e depois passou novamente para o pediatra. Então quer dizer que o papel do Hospital Jardim América, que já tinha sido lido pelo pediatra, já tinha passado os laudos que estava com pneumonia para poder internar, que lá não valeu nada. Então voltou a ser atendido pelo IPASGO, pelo doutor, pelo médico, de lá o pediatra, que precisava ser internado. E na hora
hora que foi entrando para dentro de uma salinha, assim, opa, aqui moço, vem cá, favor aqui. Preciso de 2 cheques calção. Eu falei, mas quanto que é, moço? Eu não tenho condição. Ela falou assim, 2 cheques aqui, vou anotar aqui, um de R$5.000 à vista, depositado na conta para amanhã, no caso, e o outro de R$5.000 com 3 dias, e que se ficasse menor o valor, nós devolveremos o troco pro senhor. Titular do 8º DP, o delegado Valdir Soares diz que exigir cheque calção é crime e falou sobre os procedimentos que irá adotar contra os diretores do Lúcio Rebelo. Essa lei passou a vigorar ano passado, a maior parte da sociedade goiana não tem conhecimento que exigir cheque calção, uma nota promissória ou qualquer título para realizar consulta médica ou para realizar internação é conduta criminosa. O pai nos procurou, nós estamos dando uma resposta. Se os gestores públicos não conseguem resolver os problemas da saúde entre eles, a polícia vai dar uma forcinha. Nós não podemos continuar tendo tantas crianças, tantos idosos, tantas pessoas morrendo por falta de atendimento e por exigências absurdas. A pena para esse tipo de crime é punitiva e prevê a prisão de 3 meses a 1 ano, podendo dobrar e até triplicar caso o paciente venha a falecer pela falta de atendimento. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h21. A participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Bom dia, ouvintes do Brasil Central. Agora o nosso giro pelas rodovias goianas. Nós tivemos aí nas últimas 24 horas 33 acidentes, 20 feridos e 3 mortes. Acidentes mais graves ontem por volta das 10h40 da manhã. Colisão na BR-153 entre Uruaçu e Campo Norte, na altura do quilômetro 191. Um Fiat Strada, placa NWO 762B de Uruaçu. O condutor, Warley Teixeira Gomes, 33 anos, fatal. Segundo veículo, Saveiro, placa JIL 9733 de Brasília. O condutor, seu gravemente ferido, foi removido para Goiânia de helicóptero. Colisão frontal na GO 080, quilômetro 74, entre Petrolina e São Francisco. GM Classic, placa NKZ 3253 de Goiânia. Nivaldo Cardoso, motorista vítima fatal. Segundo veículo, Mercedes-Benz, placa KBO 8696 de Uruaçu. Ronimar Cardoso, motorista ileso. Saída de pista na GO 320, quilômetro 123, entre Goiatuba e Joviânia. Um Ford Fusion, placa NGH 159 de Goiânia. José Soares Neto, vítima fatal. Passageiros, Rodrigo Casimiro de Almeida e Manuel Carrijo de Almeida, ambos com lesões. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h23. Após as denúncias de abate de gado feito em condições irregulares, o abatedouro de Itajá, no sul de Goiás, foi fechado depois de um acordo entre o Ministério Público e o dono do estabelecimento. Outros 2 abatedouros denunciados em Mara Rosa e Bom Jesus de Goiás continuam funcionando normalmente. O proprietário do matadouro chegou a ser preso em outubro do ano passado, suspeito de crime ambiental. Mas ele recebeu uma liminar da Justiça com autorização para voltar a funcionar. O Ministério Público pretende abrir um inquérito civil para investigar se houve negligência do poder público. Imagens feitas pela ONG Amigos da Terra mostram que os animais são mortos a marretadas. O corte para tirar o couro começa com o boi no chão, quando as regras são para manipular o animal com a carcaça suspensa. A distribuição da carne também era feita de forma improvisada. Ao sair da indústria sem passar pelo resfriamento, ela era carregada em uma espécie de tambor plástico sem tampa. Devido ao problema, o chefe do Serviço de Inspeção Municipal de Itajá, Milson Moraes, disse que vai fazer uma vistoria nos estabelecimentos que comercializam carne na cidade para avaliar a qualidade do produto que está sendo vendido. 7h24. Secretaria Municipal de Política para Mulheres conscientiza usuários do transporte coletivo sobre assédio sexual. Não é raro ouvir denúncia de que alguém se aproveitou de determinada situação para encostar em outra pessoa no transporte coletivo, principalmente quando o ônibus está lotado. Isto se configura assédio sexual. As maiores vítimas são mulheres que aprovam uma campanha que está sendo feita pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres de conscientização contra o assédio sexual no transporte coletivo. A Delvair Helena é uma destas apoiadoras da campanha. Em função de uma cultura machista, alguns homens se valem dessa condição da superlotação dos ônibus para abusar sexualmente dessas mulheres.
Jutânia Alves espera que a campanha consiga diminuir o assédio sexual nos ônibus. Acontece demais. E um trabalho como esse pode diminuir essa situação, buscando a conscientização do usuário do transporte coletivo? Acho que ajudar vai, né? A gente espera que ajude. A secretária Tereza de Souza, que promove a campanha, fala sobre as ideias para combater o problema do assédio sexual no transporte coletivo. A questão dos postos avançados próximos aos terminais, para as pessoas fazerem as denúncias, uma legislação. Amanhã estou indo para Brasília, numa atividade com a ministra, com a presidenta Dilma, exatamente para propor que tenha uma legislação federal mais rígida em relação a isso. Então a gente já tem 2 medidas a princípio definidas, e é claro que em cima de algumas propostas que a própria usuária, através dessa denúncia, nos faça, a gente vai poder levantar outras propostas de medidas mais, eu diria que mais duras em relação a isso. A secretária Tereza de Souza disse, no entanto, que somente unindo esforços é que o combate ao assédio sexual poderá ser feito de forma plena. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E casos de assédio sexual no trabalho também devem ser denunciados ao MTE. O Ministério do Trabalho e Emprego implantou comissões de igualdade nos estados para receber denúncias e orientar as vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho. Na maioria dos casos, a conduta é praticada por chefes homens contra mulheres que estão sob sua subordinação, mas também pode ocorrer de forma inversa e entre pessoas do mesmo sexo. Segundo cartilha do MTE, a vítima deve, em primeiro lugar, dizer claramente não ao assediador. É importante ainda contar para os colegas e identificar os que podem ser futuras testemunhas. Também deve-se reunir provas, como bilhetes, e-mails e presentes em caso de processo judicial. O coordenador da Comissão de Igualdade da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, Roberto Polastri Vieira, alerta que a empresa também pode ser responsabilizada nesses casos. As empresas, sabendo que decorrem, acabam tendo um problema para elas, porque elas são corresponsabilizadas no mundo trabalhista. As empresas que estão atentas a esse tipo de ocorrências em suas relações, elas, para se preverem, não só levando a questão legal, porque isso é um motivo de justa causa para o assediador, né, e de penalização para a empresa, elas têm feito palestras ou advertências mesmo, dando questão do regimento interno da empresa, falando desse assunto, porque quando isso ocorre no mundo do trabalho, a empresa pode ficar muito mal vista perante a sociedade, enfim. O trabalhador que quiser denunciar casos de assédio sexual pode acionar o MTE. A Superintendência Regional em Goiânia fica na Avenida 85, número 887, no setor sul. Karine Pinheiro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. I can wait another day. O ex-Beatle Paul McCartney vai se apresentar no dia 4 de maio no estádio Serra Dourada, aqui em Goiânia. O show faz parte da turnê Underhand e será promovido pelo governo de Goiás com patrocínio de empresas. O valor dos ingressos ainda não foi divulgado. A produção do cantor vistoriou o estádio e hotéis de Goiânia. Câmara dos Deputados analisa mudanças na lei do caminhoneiro. A lei que entrou em vigor no ano passado determina que os caminhoneiros descansem por meia hora a cada 4 horas de trabalho. A repercussão foi intensa e os trabalhadores reclamam das condições impostas. O presidente da Associação dos Caminhoneiros de Goiás, Amin de Oliveira, ressalta que faltam condições nas estradas para o cumprimento da lei. Ele diz também que já faltam profissionais para trabalhar nas estradas. Está faltando já no mercado o tipo de motorista. Então, nós estamos faltando caminhão. Precisa de 20 mil caminhões grandes para fazer a escoação lá que está faltando, dando problema na escoação do Mato Grosso. A Câmara dos Deputados instalou ontem uma comissão especial para rever a lei. Segundo Amin de Oliveira, o ideal é que caminhões com peso acima de 33 toneladas fossem conduzidos por 2 motoristas e que a jornada de trabalho mínima tem que ter de 12 a 14 horas. Ele, que já foi caminhoneiro por 30 anos, diz que não é contrário à lei que regulamente a jornada, mas ela deve ser coerente. Eu sou a favor, eu como caminhoneiro de muitos anos, autônomo, eu sei da carga horária que está de excesso. Somos a favor, nós somos contra a segurança, as estradas que não dá segurança. Se parar 30 minutos, andou 4 horas, parar 30 minutos, vai ficar pior, porque 30 minutos vai ser resolvido, estava onde? Nosso trabalhador. Eu acho que tem que ter um descanso, tem que buscar outra lei
uma portaria que dá condições de segurança. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura, a lei pode aumentar de 20% a 40% as despesas com frete. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. Câmara dos Deputados analisa mudanças na lei do caminhoneiro. Daqui a pouquinho essa informação. E a partir de hoje, 10 linhas de ônibus vão sofrer algumas alterações de horários. A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo informou que a alteração é para atender às solicitações dos usuários. Esta é a segunda etapa de ajustes nas planilhas de horários. Ao todo, 10 linhas com algumas alterações. Uma dessas linhas é nova, como explica o gerente de planejamento da CMTC, Spiro Catapodes. Estamos criando a linha 346, que ela vai atender o Residencial Roma, o Atenas, o Verona e o Valência. É uma linha que eles não tinham. Passam a ter com 8 horários no dia. Já na região norte, a linha 346, que faz o trajeto Campos e Residencial Orlando de Moraes, foi estendida. Os ônibus dessa linha, que antes passavam só na entrada do residencial, agora vão percorrer até o centro do bairro. As linhas do PC Laranjeiras terão ajustes apenas nos horários, com minutos para mais ou para menos. A CMTC afirma que não haverá redução de frota e nem a quantidade de viagens. Desde ontem, funcionários da CMTC fazem a distribuição do novo quadro de horários dentro dos terminais. Spiro Catapodes também avisa como o usuário pode se informar. Ele pode entrar no site rmtc.com. A maioria dos nossos pontos de ônibus hoje, onde existe o abrigo, existe uma enumeração no topo dele. Essa enumeração, na hora que ele digitar no site RMTC, lá vai falar e mostrar o horário que o ônibus está previsto a chegar e até mesmo as linhas que atendem aquele citado ponto de embarque. Na região sudoeste, a linha 578 do Terminal Bandeiras ao Centerville, que fazia 8 viagens por dia, fará mais uma no horário das 7 da manhã, para atender os moradores do Residencial Talismã. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Goiânia registrou no ano passado 231 novos casos de AIDS. Os mais expostos são os heterossexuais. Deste total, 161 casos são do sexo masculino e 70 do sexo feminino. Segundo o médico Boaventura Braz de Queiroz, essa é uma tendência atual e a exposição ao vírus se dá principalmente pelo comportamento de risco. Já tem pelo menos uns 5 anos que nós temos batido numa tecla, que o problema das contaminações está relacionado, na verdade, conduta dos indivíduos perante as relações sexuais, porque eles não têm utilizado métodos seguros para se proteger contra a transmissão desse vírus e de outras doenças. Boaventura comenta ainda outro fenômeno, a interiorização da AIDS e a contaminação cada vez maior de jovens. Dentro do Centro-Oeste, nós estamos também vivendo o processo da interiorização da AIDS, das notificações de um maior número de casos de AIDS no interior do que na capital. Tanto é que hoje nós temos um percentual de 60% dos casos no interior quando comparado com a capital. Em todo o estado, cerca de 800 casos foram registrados no ano passado. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. Programa Saúde nas Escolas realiza ações para prevenir obesidade e doenças da visão. A ideia é envolver estudantes do ensino médio e fundamental em ações de prevenção à saúde na escola. As atividades têm como foco prevenir a obesidade e promover a saúde ocular. Os problemas relacionados à visão estão entre os que mais comprometem a aprendizagem nas escolas públicas. Já a obesidade atinge quase a metade dos estudantes, conforme explica a gerente de programas transversais da Secretaria Estadual de Educação, Luísa Helena de Miranda. A questão da obesidade tem aumentado muito no Brasil, né? Crianças obesas. Esse quadro epidêmico do Brasil, né, nós temos em torno de 45%, conforme dados da população, de estudantes obesos, né. Tem aumentado bastante e preocupado também as autoridades. Então, por isso, essa temática tão importante. As ações vão além da Semana de Saúde na escola e se estendem por 60 dias. Como trabalho permanente, a gerente da Secretaria Estadual de Educação anuncia o funcionamento de 2 consultórios médicos itinerantes a partir do segundo semestre. Esse ano nós iremos receber um consultório itinerante de oftalmologia e odontologia,
para atender o programa PSE, principalmente nas escolas mais vulneráveis, que não têm condições de acesso às unidades de saúde. Na Semana de Saúde, as escolas promovem ainda atividades de prevenção ao uso de álcool, fumo e outras drogas. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. A GETOP realiza workshop para os engenheiros da agência e de outros órgãos ligados ao trânsito. Durante 2 dias, cerca de 200 engenheiros participam do evento no auditório da GETOP. Entre os temas estão projetos de restauração, reciclagem de pavimentos, misturas asfálticas e manutenção rodoviária. O gerente de restauração de pavimentos, Rui Mar dos Santos, explica a importância do workshop no momento em que o Estado dá início à reconstrução de mais de 2.000 quilômetros de rodovia no Estado com o programa Rodovida. O quadro técnico da GETOP, bem como das empresas de engenharia, precisa de estar atualizado com os conhecimentos tecnológicos, de controles, de laboratórios para a execução de restauração e de construção de rodovias. Então esse é um evento que visa, na verdade, atualizar os conhecimentos, reciclar toda a parte de técnicas, de engenheiros e técnicos da GETOP. Novas tecnologias estão sendo utilizadas nos projetos do programa Rodovida, sem descartar o que já era utilizado, como afirma o gerente de restauração de pavimentos, Rui Mar dos Santos. Uma série de serviços que são feitos hoje em rodovias, você não pode jogar fora aquilo que foi executado no passado. É preciso o reaproveitamento desses materiais nobres, como cascalho, brita, asfalto, que ali se encontram para serem reciclados e reutilizados na restauração de rodovias. É claro que todas elas com reforços, como colocação de brita, colocação de cascalho, de cimento, uma série de alternativas técnicas que na fase de elaboração desses projetos são adotados de acordo com a região. Então, com isso, esses conhecimentos serão aqui tratados e discutidos com autoridades em nível nacional que vieram para nos acompanhar nesse processo de treinamento. Além de palestras, acontece a exposição de equipamentos e obras rodoviárias de empresas que atuam em Goiás. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. Tribunal de Justiça de Goiás promove conciliação do seguro DPVAT em Goiânia. Até a próxima sexta-feira, o Tribunal de Justiça de Goiás está realizando cerca de 640 audiências de conciliação sobre o seguro DPVAT. O objetivo dessa ação é solucionar processos relativos ao pagamento das indenizações às vítimas de acidentes de trânsito. O juiz Sandro Cássio de Melo Fagundes aponta a importância das audiências de conciliação. Um processo judicial, normalmente, ele demora bastante, por conta do volume de processos que estão sob apreciação dos juízes hoje, que é um número, às vezes, 4, 5 vezes maior do que o ideal. E a conciliação é uma forma muito simples de abreviar o curso desses processos. Com a conciliação, você reduz o tempo de tramitação, chega a uma solução negociada, muito mais simples, muito mais útil para as partes. O juiz também explicou que há um inconformismo por parte das vítimas em relação ao valor pago pelas seguradoras. Sem fazer nenhum juízo de valor, o que as seguradoras propõem para efeito de acordo é o que está previsto em uma tabela que existe na lei que regulamenta o assunto, que é o seguro DPVAT. Inclusive é um assunto que já foi pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que o valor da indenização é proporcional ao grau de invalidez. Então essa solução negociada, ela abrevia o custo do processo, e já antecipa uma solução que em quase 100% dos casos atualmente vai ser aquele valor que vai prevalecer no final do processo. Sandro Fagundes aponta que as vítimas de acidentes de trânsito não precisam necessariamente entrar na justiça para receber o seguro DPVAT. Ela pode se dirigir a uma corretora de seguros, ela pode se dirigir hoje de forma muito simples nas agências dos Correios, tem lá os locais indicados para elas fazerem esse pedido. Basta ela chegar lá com os documentos relativos ao acidente, com os documentos relativos à invalidez, ela vai fazer um pedido, vai levar os documentos, vai indicar uma conta bancária e se a seguradora, através daquela documentação, aferir
que a pessoa tem algum grau de invalidez, certamente ela vai fazer o pagamento da indenização sem que a pessoa precise recorrer ao Poder Judiciário. O prazo para solicitar o seguro DPVAT é de 3 anos, contados a partir da data de ocorrência do acidente. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. David Beckham é o jogador em atividade mais rico do futebol mundial, segundo uma lista do site Go.com. Atualmente no Paris Saint-Germain, o inglês tem uma fortuna estimada em 612 milhões de reais. A diferença do camisa 32 do PSG para o segundo colocado ainda é grande, mais de 50%. A posição é ocupada por ninguém menos que Lionel Messi. Eleito o melhor do mundo 4 vezes, o argentino tem 404 milhões de reais com apenas 25 anos. Na terceira colocação está o português Cristiano Ronaldo, que soma 392 milhões de reais entre bens e saldo na conta bancária. O brasileiro mais bem posicionado no ranking aparece em 4º lugar. É Kaká, que tem um montante de 232 milhões de reais. Ronaldo Gaúcho completa o ranking. Ele tem um patrimônio avaliado em 220 milhões de reais e é o 5º da lista. Neymar ainda tem um longo percurso para chegar entre os maiores. O valor somado pelo atual camisa 11 da seleção brasileira está em 70 milhões de reais. Depois de passar por sua pior fase nos últimos anos, com resultados inesperados e atuações abaixo da média, o Barcelona mostrou por que é considerado o melhor time do mundo e acabou com a desconfiança com uma goleada categórica sobre o Milan. Ontem a equipe catalã se recuperou da derrota por 2-0 na Itália e venceu por 4-0, garantindo vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa pela 6ª vez consecutiva. A CBF confirmou que a seleção vai fazer um amistoso contra a Bolívia no dia 6 de abril em Santa Cruz de la Sierra. A renda da partida vai ser doada à família do adolescente boliviano morto por um sinalizador durante a partida entre Corinthians e San José pela Libertadores da América. A Justiça da Bolívia negou o pedido de liberdade aos 12 torcedores corintianos que estão presos no país desde o dia 20 de fevereiro. Eles são acusados da morte de Kevin Espada, de 14 anos, durante o jogo. E lembrando que antes desse amistoso, o Brasil joga contra a Itália no dia 21 próximo e contra a Rússia no dia 25. 7h44. Com folga na tabela do Goianão até segunda-feira, o Goiás faz amistoso hoje. O Goiás entra em campo logo mais às 4 da tarde para um jogo inusitado. Em meio aos estaduais, Goiás e Atlético Paranaense, jogando no estádio Serra Dourada. A tendência é que o técnico Anderson Moreira coloque em campo alguns titulares. Já o Furacão vem com força máxima e está fazendo uma espécie de turnê pelo Brasil, se preparando para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A, sem dar muita importância para o Campeonato Paranaense. O Goiás, que se reapresentou ontem à tarde pelo Campeonato Goiano, o próximo compromisso será somente na segunda-feira contra o Anápolis, também no estádio Serra Dourada. Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Diretoria do Vila Nova assegura a permanência do técnico Dario Pereira.
No Vila Nova, a semana começou com bastante trabalho para os jogadores colorados. Após a reapresentação da última segunda-feira à tarde, os jogadores treinaram ontem em 2 períodos e hoje será da mesma maneira. O presidente executivo do Vila, Marcos Martinez, garantiu em entrevista coletiva ontem que o técnico Dario Pereira permanece no cargo de técnico do Vila, independente do resultado do jogo do próximo domingo contra o Grêmio Anápolis. Já existia uma especulação nos corredores do Vila Nova que, caso o Vila não vença o Grêmio Anápolis, o técnico Dario Pereira poderia ser demitido. Então, palavras do presidente executivo do Vila garantem Dario Pereira para a sequência da temporada. Para o jogo de domingo contra o Grêmio Anápolis, o zagueiro Rafael e o atacante Henrique Dias estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O zagueiro Leandrão, que estava se recuperando de uma contusão muscular, acabou sentindo um outro problema, hérnia inguinal, que deixará o jogador afastado dos gramados por mais pelo menos 45 dias. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Depois de entrar no G4, o clima de tranquilidade volta ao Atlético. A reapresentação dos jogadores do Atlético após a vitória de segunda-feira diante da Aparecidense foi marcada por muita tranquilidade. Jogadores titulares fizeram um trabalho na academia, enquanto que os demais jogadores fizeram um trabalho no campo de jogo, sob o comando do técnico Valdemar Lemos. O Atlético, que tem mais um jogador fazendo testes no time. Trata-se do meia Gilberto, jogador que vem do futebol carioca, porém há poucas informações sobre esse jogador. É jovem, tem apenas 20 anos e está aqui no clube em um período de testes. Outra revelação, essa sim, jogando pelo Brasília no Campeonato Brasiliense, o meio-campista Luquinha. Esse jogador está com pré-contrato assinado com o Atlético e vem a partir de maio para a disputa do Campeonato Brasileiro. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Pelo grupo 8 da Copa Libertadores da América, o Grêmio perdeu de 2-1 para o Caracas na Venezuela. Com a derrota, o Grêmio, que tem 6 pontos, manteve a segunda colocação no grupo, que é liderado pelo Fluminense com 7 pontos. Este grupo 8 é um dos mais embolados da Libertadores. 7h47. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiás lança no próximo dia 27 um projeto de capacitação dos empresários que vão receber os turistas da Copa do Mundo de 2014. O projeto Goiás Atende Mais foi idealizado para capacitar empresas no atendimento de turistas que virão ao estado durante a Copa do Mundo do ano que vem. Um total de 120 empresários receberam as primeiras instruções sobre o projeto, que será lançado no próximo dia 27 na Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás. As primeiras instruções passam por melhorias na fachada e no ambiente do estabelecimento, além do relacionamento direto com o visitante. As informações são de Tiago Peixoto, superintendente de microempresas da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio. Vai mostrar para ele a necessidade de pelo menos o básico de línguas, né, na língua inglesa, que é uma das mais faladas. É claro que ele vai ter que ter um atendimento cortês, vai poder ter que entender esse cliente que vai estar chegando específico de fora. Né, e também os próprios da Federação Brasileira mesmo, os outros estados, né, chegar em Goiás e saber que aqui tem o povo hospitaleiro que né, um povo com clima agradável, né, o clima quente, como o nosso clima já é quente, também a população, os cidadãos goianos também é muito quente, muito receptivo, né? Então mostrar para ele que ele faça dessa forma, mostre o que o estado de Goiás tem, né, que é mesmo esse povo acolhedor, né? Então é assim, não só para os estrangeiros, não só para as pessoas que vêm de fora do país, mas também para as pessoas que vêm de outros estados também. Saber que Goiás tem um atendimento, mostrar que o atendimento de Goiás é legal, é bacana, que a pessoa dá vontade até mesmo de voltar. E isso acaba ficando para, vamos dizer assim, continuidade, né? O bom atendimento sempre vai colher frutos com isso, vai poder colher fidelização do cliente também para o negócio, né?
Os interessados poderão se inscrever no projeto Goiás Atende Mais através da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Agrodefesa começa a adotar providências para evitar chegada da praga do algodão e soja em Goiás. A helicoverpa é uma lagarta de nome estranho e de efeitos danosos para a agricultura. Considerada uma praga secundária que ataca as lavouras de milho, a praga está se expandindo para outras culturas de grãos, como soja e algodão. A primeira grande incidência ocorreu no sul da Bahia, mas que serviu de alerta para o Ministério da Agricultura convocar os estados produtores de grãos e juntos buscarem soluções para combater a doença. A gerente de Sanidade Vegetal da Agrodefesa, Rossana Serrato, comenta sobre as medidas emergenciais que já estão sendo adotadas em Goiás. Nós já temos algumas ocorrências já certificadas pelos pesquisadores da Embrapa Soja e Embrapa Algodão, principalmente no Sudoeste, onde já teve alguma ocorrência da praga. Não foi certificado ainda dano econômico, mas princípios básicos os agricultores devem tomar, como monitoramento da área para ver a ocorrência da helicoverpa, a utilização de princípios de controle biológico nessas culturas, onde for possível, não utilização de mistura de produtos no tanque de pulverização. Então são medidas básicas que a gente acredita que, se forem tomados esses cuidados e todos os princípios de um bom cultivo, a gente consiga não chegar ao nível que chegou a Bahia. Outra medida é o pedido de liberação para o uso de um defensivo agrícola que poderá ser usado no combate à praga. Bom, existe o defensivo que é registrado para o milho, mas ela já não tem mais bastante eficiência como tinha antigamente, justamente pelo descontrole da praga. Uma das medidas emergenciais, foi criado um grupo que está trabalhando as medidas emergenciais em Brasília, nós fazemos parte desse grupo, e esse grupo está pedindo ao Ministério o registro de um princípio ativo que hoje é utilizado na Austrália, foi utilizado na Austrália com eficiência e que não existe registro no Brasil. Então eles estão pedindo a extensão, o registro desse produto para soja e algodão para controle da helicoverpa. Ainda de acordo com a Agrodefesa, a praga já atingiu algumas lavouras em Goiás, porém, ainda em pequena escala. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. O prefeito vai à Câmara Municipal prestar contas do último quadrimestre de 2012, mas não responde perguntas dos vereadores. O prefeito Paulo Garcia, do PT, esteve na Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira para apresentar a prestação de contas do Paço no último quadrimestre de 2012. De acordo com o prefeito, a arrecadação foi maior que o esperado, resultando num superávit de 307 milhões de reais. No total, foram arrecadados 2,890 bilhões de reais. Segundo Paulo Garcia, saúde e educação foram prioridades de investimento no período. 10 milhões para dengue. Tudo que a gente recebe para um objetivo, a gente usa naquele objetivo. Nós não desviamos recursos. O presidente da Câmara, Clécio Alves, do PMDB, elogiou a transparência do Executivo na prestação de contas ao Legislativo Municipal e à população. Essa é uma lei, é um mecanismo que já existe e, na verdade, a Prefeitura de Goiânia, ela tem no site da Prefeitura à disposição de qualquer pessoa, não só vereador, tudo aquilo que é feito com a questão orçamentária do município. Já os vereadores da oposição criticaram a postura do prefeito, que fez uma breve explanação dos gastos no último quadrimestre, mas não permaneceu em plenário para responder aos questionamentos dos parlamentares. Para a doutora Cristina, do PSDB, Paulo Garcia não agiu como homem público. Na minha opinião, isso não é o papel de um homem público. A presença dele nesse parlamento é uma questão legal. Existe uma lei que o obriga a se fazer presente. E ele vem na data escolhida e definida por ele, por sua equipe. Ele escolheu essa data, ele vem, faz a leitura da prestação de contas, faz um discurso breve, dá entrevista para todos os canais de comunicação e vai embora. Eu achei extremamente indelicado, presunçoso e um desrespeito enorme a essa Casa de Leis. Depois de deixar o plenário, o prefeito encarregou seus secretários a responder às dúvidas dos vereadores. Giovanni Antônio, do PSDB, cogita pedir a anulação da Assembleia, já que ao deixar a casa, o prefeito teria descumprido a lei. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h55. Redução do preço de produtos da cesta básica anunciada pelo governo federal vai fazer pouca diferença para o consumidor, conforme a avaliação da Associação Goiana de Supermercados.
A queda no preço da cesta básica anunciada pelo governo federal por meio da isenção de impostos e contribuições federais vai abranger 8 produtos como carnes, café, óleo, manteiga, açúcar, papel higiênico, creme dental e sabonete. Apesar de ver como positiva a medida, o presidente da Agos, a Associação Goiana de Supermercados, Nelson Alexandrino, afirma que o benefício, que ainda não chegou aos supermercados, vai fazer pouca diferença no bolso do consumidor. Isso é porque nós já temos uma redução, que ela já foi desde o início do ano desonerada, que é o leite em pó, o leite pasteurizado, queijo, ovos, a verdura, né, o feijão, o arroz e o trigo. Essa desoneração agora que a Dilma está dando, é uma redução que talvez ela não vai representar muito, porque a gente, desde o início do ano, a gente já tem essa redução. Agora, o que nós estamos aí pleiteando, certo? E estamos tentando nos unirmos para que a gente consiga aí a desoneração estadual, certo? Que é a maior carga tributária hoje que nós temos em cima hoje da cesta básica. A previsão do governo federal é de que a medida represente uma redução no preço final dos produtos entre 9,25% a 12,5%. O governo deixará de arrecadar neste ano mais de 5 bilhões e meio de reais. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. FAPEG lança edital de bolsas de mestrado e doutorado para estudantes de Goiás. A Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás lança chamada pública para concessão de cerca de 400 bolsas de mestrado e doutorados a alunos matriculados em instituições de ensino superior do Estado. A presidente da FAPEG, Maria Zaira Turque, diz o que os estudantes precisam fazer para se inscrever. Os interessados é que se inscrevem, o formulário específico no nosso site, que será disponibilizado conforme o cronograma do edital que está na página. O interessado se submete e aí ele entrega a documentação em papel no seu programa. E o programa vai montar uma comissão de seleção. Cada programa de pós-graduação deve montar uma comissão de seleção e selecionar os candidatos que têm a avaliação maior no julgamento, né, atende com notas mais altas os critérios para serem contemplados com a bolsa. A professora Maria Zaira dá mais detalhes das bolsas e fala da importância das especializações. Considerando que hoje nós temos mais de 80 programas no estado de Goiás, né, nas nossas instituições de ensino superior, vai resultar num quantitativo de cerca de 360 ou 370 bolsas de mestrado e doutorado que serão implementadas por esse edital. É um edital muito importante, ele, além de possibilitar aí a formação de recursos humanos qualificados, ele também contribui para o fortalecimento dos nossos programas de pós-graduação. Os candidatos têm um mês, a partir de 18 de março, para realizar a inscrição pelo site fapeg.go.gov.br e podem entregar a documentação na FAPEG até 19 de abril. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Leopoldo Collor de Mello, irmão de Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República e atualmente senador, morreu em São Paulo. Ele tinha 72 anos e estava internado no Hospital AC Camargo, onde fazia tratamento de câncer. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a família pediu para que não fossem divulgadas informações sobre a internação e detalhes sobre as causas da morte. Leopoldo deixa mulher e 3 filhos. 7h59. Noticiário Internacional. Cientistas da Agência Espacial Americana declararam que o planeta Marte já teve condições de abrigar vida. A análise à distância de amostras do solo coletadas pela nave robô Curiosidade em uma região que já foi um rio ou um lago encontrou enxofre, nitrogênio, oxigênio, fósforo e carbono. Esses elementos químicos são fundamentais para o desenvolvimento de micro-organismos. A NASA afirmou que o planeta Marte em algum momento já teve um ambiente capaz de abrigar vida e em escala microscópica.
Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzene Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Altair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência. Até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.